Olá, pessoal! E hoje nós vamos para mais um review de livros de RPG. Dessa vez não é sistema, não é ambientação, não traz nada de regras. É um daqueles livros que é muito legal de ter na coleção e que te ajudam a criar e pensar coisas sobre os seus sistemas de RPG favoritos. Nesse caso aqui, material de Dungeons and Dragons. Mas antes da gente entrar na revisão aqui no review do livro, peço que você deixe o like aí no comecinho do vídeo para não esquecer depois aí, antes de fechar. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força. Estamos na busca pelos 1000 primeiros inscritos aqui do canal. O livro que a gente vai dar uma olhada hoje é o Forgotten Realms, mas apresentado pelo Elminster. O Elminster, ou Elminster, é um dos magos mais famosos aí de Forgotten Realms, aquela figura clássica que a gente conheceu, né, de forma através do Gandalf, né, o mago com chapéu pontudo, barba branca e etc. Então ele é essa figura, mas dentro da ambientação de Forgotten Realms. O Elminster já passou por várias reformulações. Lá na terceira edição ele era desenhado bem parecido com Sean Connery, também era bem legal. Mas o que nunca mudou é que ele é uma figura de referência, né? Quem conhece o mínimo de Forgotten já ouviu falar do Elminster junto com Drizzt e outros personagens clássicos, mas ele é até aquele tipo de personagem que os jogadores podem acabar encontrando durante aventuras aí nos Reinos Esquecidos. Porque ele é bem conhecido não só por ser muito poderoso, mas por geralmente ajudar e fazer o bem ali através, né, dos seus recursos ou através de grupos de aventureiros. Mas o que é diferente aqui nesse livro? Esse livro é como se fosse um guia do Elminster para Forgotten Realms. E esse guia, ele é atemporal, ele não está ligado a nenhuma edição, apesar de ter saído no finalzinho da quarta, no começo da quinta, que era o Day the Next ainda, mas ele traz apenas informações sobre a vida e sobre curiosidades e muitas outras coisas de Forgotten. Ele foi escrito pelo Ed Greenwood, né, um dos grandes autores de Dungeons and Dragons aí ao longo de toda a história do RPG, e não só isso, é o criador do Elminster e se veste como um Elminster também. Então tem algumas fotos aqui, algumas coisas de memorabilia bem legais da presença do Ed Greenwood em convenções vestidos como Elminster. E o livro ele vai nos trazer informações gerais. Sabe quando está pensando, criando uma campanha, desenvolvendo ali alguma ideia e pensa, mas o que será que teria numa taverna aqui em Waterdeep? Ou como é que funciona o sistema de moedas, né, entre os reinos, né? Uma moeda cunhada em Cormyr vai valer em Baldur's Gate, né? Como é que isso funciona? E na corte, quais são as regras e a etiqueta e etc. São esses pequenos detalhes que a gente vai ver aqui, muito bem resumidos. E não só isso, também acaba sendo uma viagem histórica por Forgotten Realms, porque tem muitas imagens de manuscritos do Ed Greenwood enquanto ele criava coisas para Forgotten. Bora lá, vamos começar dando uma olhadinha aqui no livro. Uma coisa que, né, infelizmente, o vídeo não vai poder mostrar. Esse livro, a capa dele tem uma pegada diferente. É difícil de escrever, ela não é totalmente lisa, mas é um material estranho, assim. Não estranho, é bem legal, mas parece, sei lá, meio fofinho, não sei. Não consigo descrever, só manuseando mesmo pra ter uma ideia, mas isso é a primeira coisa que você sente quando pega esse livro em mãos. Então, bora lá. O que ele vai apresentar aqui pra gente? Então, fala um pouquinho da vida nos reinos, né? Aqui nos reinos de Forgotten. Lei e ordem, coisas sobre sistema judiciário, da nobreza, etc. Sobre os locais, né? As regiões, a cozinha e a casa e etc. Né, os lares. Sobre dinheiro, sistemas monetários aqui, os deuses e os seus seguidores, e aqui muito dentro de flavor, né? O que é flavor? Flavor é quando você traz elementos que são só de história mesmo, elementos que vão acrescentar. Você não vai ver aqui, um seguidor de tal divindade ganha mais dois num teste tal. Isso não existe. Todo livro, todo o conteúdo que está aqui é mostrado como se fosse, de fato, um guia escrito por alguém que vive nos reinos. Então, as regras, essas coisas não existem para o escritor, que é o caso aqui do Elminster. E um pouquinho da arte, então fala sobre, né, o tipo de arte dos reinos, das raças e as coisas que você pode encontrar.
A gente começa aqui com um prefácio do Ed Greenwood, e aqui a gente tem uma foto dele. Deixa eu ver se fala o ano aqui. Não fala. Mas ele aqui bem jovem, e aí na foto tá um relativamente jovem Ed Greenwood. Aparece como seu alter ego Elminster, antes de fazer uma proclamação de grande importância, que ele tá com um papel estilo um pergaminho aqui para ler, devia ser alguma convenção, alguma coisa. E aí rola aqui o prefácio dele, e aí já começa mostrando algumas coisas que são bem legais de conhecer, que são materiais dele, né, as primeiros rascunhos aqui datilografados de coisas que viriam a se tornar depois canon, né, dentro do universo de Forgotten Realms. A gente vai ver muito disso aqui, ó, as folhinhas das anotações do Elminster, do Elminster não, né, do Ed Greenwood a respeito dos reinos, os mapas aqui desenhados, e aí já entra na parte do livro mesmo. Vamos colocar mais aqui pra galera poder, pra todo mundo poder acompanhar. Então os capítulos começam aqui, né, o primeiro era a vida nos reinos, e aí fala um pouquinho aqui do ponto de vista das raças, né, das diversas raças de D&D, um pouquinho de como se falam as coisas, porque o que acontece, né? Tem as diferentes línguas, algumas delas têm alfabetos, outras não, né? Se vocês já tiveram curiosidade de olhar, o alfabeto é não, é uma coisa meio rúnica tal, mas nem todas elas têm uma forma de escrever, então aqui fala um pouquinho sobre como cada uma reage a isso, como as coisas foram criadas e desenvolvidas, termos específicos que as raças usam para se referenciar umas às outras, enfim, tem muita coisa legal. E como eu tinha reforçado, tudo dentro de um guia sem nenhuma referência à regra. Então você pode usar isso para qualquer edição que você esteja jogando e queira aprofundar um pouquinho mais dentro dos Reinos Esquecidos, dentro de Forgotten Realms. Aqui é um exemplo mostrando um pouquinho de como o Ed Greenwood criou algumas, né, dos sinais, né, das letras em si do alfabeto e os seus correspondentes. Enfim, então tudo que vai sendo passado, às vezes acaba trazendo alguma lembrança, alguma memória ali de quando foi criado ou como começou a ser mostrado dessa forma. Tem uma das minhas partes, são algumas partes favoritas aqui. Cadê? Vamos dar um pulinho pra lá, que mostra um pouco... Cadê? Deixa eu lembrar aqui o capítulo. Que mostra, acho que é aqui que vai mostrar, ou é no mais pra frente, que mostra um pouquinho aqui, ó, as tavernas. Que vai falar um pouquinho de como são os menus, as receitas. Não as receitas em si, né? Vocês devem ter visto aqui no canal que eu fiz o review do livro de receitas mesmo, que saiu agora na 5ª edição. Mas aqui fala um pouquinho da culinária em si, com a perspectiva dos reinos. Então, desde as cozinhas regionais, do norte, da Costa da Espada e etc. E algumas peculiaridades e coisas bem interessantes. E cadê? Ó, aqui a culinária de Tetir, né, um dos reinos, culinária élfica, e aí vai falando, e putz, é um mergulho bem interessante dentro de pequenos detalhes que podem enriquecer aí a campanha ou o jogo que você pretende fazer aí em Forgotten Realms. E aí tem bebidas também e várias outras coisas. Dos destaques, né, como eu disse, os manuscritos aqui do Greenwood, com elementos lá bem no início da criação de Forgotten e afins. Então é isso, é uma leitura diferenciada, é uma leitura que não vai envolver as regras, como eu ressaltei, mas vai tirar muita ideia para criar coisas mais verossímeis, mais detalhadas e com certeza são pequenos pontos que vão fazer os jogadores se lembrarem quando estiverem relatando coisas que ocorreram na sessão e pegando aqui esses pequenos detalhes que podem surgir aqui do livro, tá? Aqui, ó, como eu tinha falado lá das divindades, então aqui pegando, por exemplo, Chauntea, né, que é a deusa das colheitas, né, que aqui é né, chamada até de a Grande Mãe. Fala um pouquinho do credo, o que os clérigos buscam, né, o que seus seguidores buscam,
E aí fala mais numa linguagem geral do que é esperado de alguém que devota, né, a sua vida a uma dessas divindades. Aqui fala, deve falar praticamente todas as principais, né, pelo menos os grandes, né, os grandes deuses e deusas de Forgotten. E pra finalizar, acho que termina na parte dos deuses, né? Não lembro, faz tempo que eu não folheio ele. Ah, olha, tem até uns rascunhos de. Ah, a parte da arte. Que é interessante ver porque é um sistema que lida totalmente com magia, então tem muitas coisas que são criadas em Dungeons Dragons que teoricamente não daria para ser criado com a tecnologia ou com a capacidade, né, normal de alguém numa época de fantasia medieval, mas que a magia consegue fazer acontecer, né? E aqui fala um pouquinho disso, não só da arte, mas da mágica, da magia, de como todas as coisas acontecem, até mesmo com alguns destaques para os bardos e as suas magias e as suas canções. E aí termina aqui, agora já uma foto um pouquinho mais recente do Ed Greenwood, e o encerramento dele, o pós-fácil dele aqui. Como eu disse, assim, é o tipo de livro que é um complemento para a biblioteca aí de qualquer RPGista, né? Principalmente quem curte Forgotten Realms, que é um dos cenários talvez mais populares de D&D, né? E já teve tantas versões, tantas incursões, tantas edições diferentes. E aqui você consegue aprender coisas novas ou pegar pequenos detalhes para incrementar a sua história. É um livro que você não precisa ler de cabo a rabo, assim, de uma vez, mas você pode ir olhando partes que podem ser importantes para o tipo de história que você vai criar. Então, digamos que você vai fazer uma sessão ou algumas sessões, vai ter um plot ali na nobreza, talvez você vá criar um baile, vai ter um evento, né? Então aqui você aprende um pouquinho de como é a nobreza daquela região, o que eles costumam fazer, que tipo de evento seria dentro ali das características daquela região. Então são pequenos detalhes que incrementam a narrativa e trazem um aprofundamento ainda maior. Beleza? É bem interessante. Eu não sei hoje em dia como tá para achar esse livro, porque foi ali do finalzinho da 4ª edição. Nunca teve uma versão em português, provavelmente nunca vai ter, já é um livro antigo mesmo. Mas é uma leitura leve, então, como não tem muitas regras, não tem muita coisa mais pesada, vale até a pena se você quiser experimentar, porque vai aprender um pouquinho mais e treinar um pouquinho do inglês também, beleza? É isso aí, valeu, deixa o like aí se vocês curtiram, sigam o canal para dar aquele suporte e até o próximo vídeo. Falou!